Brasília viveu dia de caos neste domingo. Manifestantes radicais invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República na capital federal. O ataque à sede dos três poderes e à democracia é sem precedentes na história do Brasil. Os radicais quebraram vidraças, imóveis, vandalizaram obras de arte, objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. O prejuízo ao patrimônio público ainda não foi calculado e até o fim da noite de ontem, pelo menos 300 pessoas haviam sido presas. Bom, após manifestantes invadirem os três poderes, um rastro de destruição ficou em Brasília. Quem traz as informações agora no Jornal da Manhã é Luciana Verdolim. O cenário aqui em Brasília é de destruição. Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Palácio do Planalto foram invadidos neste domingo durante manifestação na esplanada dos ministérios, o que está sendo considerado um ataque direto aos três poderes. Vidraças foram quebradas, patrimônio público depredado, obras de arte saqueadas. O prejuízo começa a ser calculado nessa segunda-feira. O presidente Lula, inclusive, já demonstrou interesse de visitar pessoalmente os prédios. No Congresso Nacional, os manifestantes invadiram o Salão Verde e seguiram direto ao plenário da Câmara dos Deputados. A água jorrava do Salão Verde e nas escadas que dão acesso à Câmara. Gabinetes foram invadidos, documentos remexidos, jogados pelo chão. E computadores foram levados e até mesmo fogo foi visto na parte externa do Senado Federal. Nessa segunda-feira, não haverá expediente na Câmara. A entrada na casa ficará restrita a pessoas previamente convocadas ou autorizadas pela diretoria-geral. No Senado, tem sessão prevista para analisar o decreto de intervenção na segurança pública aqui do Distrito Federal. Já o plenário do Supremo Tribunal Federal também foi destruído. Cadeiras foram quebradas, assim como bancadas e o sistema de incêndio danificado. A porta de um armário que ficava próximo ao plenário do Supremo, com o nome do ministro Alexandre de Moraes, foi mostrado como um troféu pelos manifestantes. O Supremo Tribunal Federal informou que nesta segunda-feira também não haverá expediente no local para fazer um levantamento dos danos. Os manifestantes invadiram ainda o Palácio do Planalto. A rampa que dá acesso ao prédio foi tomada. Manifestantes ocuparam todos os andares. O Palácio do Planalto mantinha em exposição presentes dados por chefes de Estado, que teriam sido saqueados. O ministro da Secretaria de Comunicação de Governo, Paulo Pimenta, fez imagens do gabinete dele, que fica no quarto andar do Palácio do Planalto, totalmente depredado. Cada uma dessas maletas aqui são armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Cada uma dessas maletas no chão, cada uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Praticamente todos os móveis são da época da construção de Brasília e muitos foram destruídos. Computadores, televisões, equipamentos também foram quebrados. No balanço final, cerca de 40 pessoas acabaram feridas e foram levadas ao principal hospital de emergência aqui de Brasília. 6 pacientes em estado grave. Até mesmo o comandante da Polícia Militar foi ferido. Segundo o Sindicato dos Jornalistas aqui do Distrito Federal, pelo menos 6 profissionais da imprensa foram agredidos e vários perderam seus equipamentos. De Brasília, Luciana Verdolim. Após os atos de vandalismo em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto de intervenção federal no âmbito da segurança pública em Brasília. Destaque de Carolina Abelim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava em Araraquara, interior de São Paulo, cidade atingida por fortes chuvas no início do ano,
quando os atos de vandalismo começaram a ocorrer em Brasília. Em coletiva de imprensa, Lula disse que não há precedentes na história do Brasil a invasão do Congresso Nacional. O presidente classificou o ato como antidemocrático. Nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política: invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Devido ao comprometimento da ordem pública, Lula anunciou uma intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o CAP se limita à área de segurança pública. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Lula destacou ainda que todos os envolvidos serão punidos, inclusive aqueles policiais que não tenham agido de acordo com a lei e que tenham se omitido. Quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. A Advocacia Geral da União ingressou com uma petição junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo várias medidas judiciais por conta dos atos registrados no domingo. Entre os pedidos, prisão em flagrante do secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Ele também foi exonerado do cargo pelo governador Ibanez Rocha. A AGU também solicitou a dissolução de atos contra o resultado das eleições que ainda são registrados nas imediações de quartéis e unidades militares pelo país. Assim como que o STF determine a interrupção da monetização de perfis e transmissões de mídias sociais que possam promover de algum modo atos de invasão e depredação. A AGU também argumenta que há indício de colaboração ilegal de agentes públicos e solicita que a Suprema Corte determine as autoridades competentes à apuração e responsabilização civil e criminal dos responsáveis. Políticos e entidades se posicionaram após a invasão em Brasília nesse domingo. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, se desculpou com os três poderes. Quem traz as informações é o repórter David de Tarso. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, fez um vídeo onde pediu desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além dos chefes do Legislativo e Judiciário. Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Ibanez garantiu que já vinha fazendo o monitoramento dos manifestantes se concentrando em Brasília, mas não acreditava que a situação chegaria a esse ponto e prometeu punição aos responsáveis. Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. Brasília é um palco de manifestações pacíficas, onde as pessoas merecem e têm o direito de viver em liberdade. Isso que aconteceu foi inaceitável e eu, de momento nenhum,
vou admitir. Flávio Dino marcou uma coletiva de imprensa às pressas e falou na noite deste domingo sobre a invasão em Brasília e confirmou mais de centenas de prisões pelos atos após a determinação do presidente Lula de punir os manifestantes em Brasília. Não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda a firmeza e convicção. Outros políticos e instituições também se manifestaram. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, publicou na rede social dizendo que a barbárie de hoje é efeito direto da irresponsabilidade de todos que apoiam, financiam ou se omitem diante de atos antidemocráticos, que sejam na forma da lei, punidos em nome da República e da democracia, covardemente atingidas mais uma vez. Arthur Lira publicou, abre aspas, o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente, mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e vandalismo. Fecha aspas. Rodrigo Pacheco também se manifestou dizendo que repudia veementemente esses atos antidemocráticos que devem sofrer o rigor da lei com urgência. O senador Humberto Costa também fez um post. Um lado subiu a rampa pedindo democracia para sempre. O outro lado invadiu usando práticas terroristas. Esses terroristas não representam o Brasil. A deputada federal Jandira Fegali escreveu que é violação grave à democracia, com a leniência das forças de segurança e que é um atentado ao Estado Democrático de Direito e devem ser combatidos com firmeza e lideranças presas e responsabilizadas. Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, pediu a todos equilíbrio e sensatez. De acordo com ele, a democracia se fortalece no contraditório e respeito às instituições. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo do Distrito Federal foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional e completou dizendo que foi um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. O governador e seu secretário de segurança bolsonarista são responsáveis pelo que acontecer. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou numa rede social os dizeres: para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que a violência, depredação ou cerceamento de direitos acontecem. Não admitiremos isso em São Paulo. Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, também repudiou a ação. O empresário Luciano Hang também publicou dizendo que a democracia não combina com atos de vandalismo e violência, mas sim com o diálogo. Ele ressaltou que é preciso respeitar as leis e instituições. Manifestações são legítimas quando ocorrem de maneira pacífica. Lamentável ver patrimônios públicos serem depredados dessa forma. O Fórum Nacional de Governadores externou sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados no Distrito Federal, os quais revelam a invasão da Praça dos Três Poderes. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo esclareceu que o direito à livre manifestação não pode ser utilizada para cometer atos de vandalismo. A Frente Nacional dos Prefeitos se manifestou dizendo que é gravíssimo o que aconteceu em Brasília. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, repudiou veementemente a violência provocada por vândalos e terroristas. Em outro trecho da nota, disse que as invasões e depredação a prédios públicos, assim como os ataques aos profissionais da comunicação, são uma afronta à democracia e à Constituição brasileira. A situação repercutiu também no cenário internacional e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, publicou que condena o atentado à democracia e a transferência não pacífica de poder. Emmanuel Macron, presidente da França, publicou uma mensagem no Twitter afirmando que a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas e que o presidente Lula pode contar com apoio incondicional da França. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, escreveu: todo o meu apoio ao presidente Lula e às instituições eleitas livre e democraticamente pelo povo brasileiro. Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, e Gabriel Boric, presidente do Chile, também foram outros chefes de Estado que se solidarizaram com a situação vivenciada em Brasília neste domingo.